Olá a todos! Pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa correção sobre estrutura atômica, semelhanças, ok? Nas nossas aulas online. Então, olha só. Na questão número 1, a gente tem aqui esse quadro, né? Pede para a gente observar e completar a tabela abaixo. Gente, então olha só. Eu vou diminuir ele aqui um pouquinho. Eu tenho aqui partícula A, B, C, D, G e J, tá? E eu vou completar número atômico, prótons, elétrons, nêutrons e número de massa. Então, onde está aqui tracejado, você tem que completar olhando nos outros valores que estão na tabela, tá? Então, vamos primeiro na teoria. Como eu vou completar o número atômico, que é representado pela letra Z? Gente, número atômico é a mesma coisa de prótons, mesma coisa. Então, se você tem o próton, você tem o número atômico, tá? Então, o número atômico do A, qual vai ser? 83. Número atômico do D, 55. O E está pedindo o número de prótons, qual vai ser? 16, que número atômico e número de prótons é a mesma coisa, né? No G, eu tenho o número atômico 56 e no J eu tenho o número de prótons 55. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabela toda completa, certinho? O número de elétrons aqui também já está completo, vou diminuir um pouquinho para a gente verificar, tá? E aqui, olha só, número de nêutrons. Alguns estão incompletos, eu vou ter que fazer o número de nêutrons. Como eu encontro o número de nêutrons? Se você tem massa e se você tem prótons, ou número atômico, a gente tem condição de achar o nêutron. Como eu encontro o nêutron? Eu faço a massa menos o próton, tá? Então, aqui a gente vai descobrir a massa somando prótons mais nêutrons. Olha, o A aqui está incompleto. A massa, como a gente faz? Somando prótons e nêutrons, né? Então, vou estar somando P mais N, acho o resultado. Para achar o N, eu faço o contrário, eu faço a massa menos o próton. Então, vamos ver o quadrinho completo, tá? Já está respondido. Então, vejam, de vermelho é onde seriam as respostas, tá? Então, aqui eu tenho o número atômico 83, aqui 55, 16, 56 e 55. Então, o número atômico é o mesmo de prótons. Elétrons veio completo. Na letra A, a gente precisa achar a massa. Então, vou fazer o próton mais nêutron. Então, 83 mais 126, a massa de A é 209, tá? No D, eu tinha que achar o número de nêutrons. O nêutron eu faço a massa menos o próton. Então, olha, 133 menos 55, a gente tem 78, tá? Na letra E, eu somo próton mais nêutrons para achar a massa. Então, 16 mais 16 fica 32. Aqui era para achar o nêutron, diminuo massa de prótons, fica com 81. E por último aqui, massa, próton mais nêutron, 55 mais 82, certinho? 137. Agora vem a nossa pergunta. Baseado nos dados acima, indique quais respectivamente são isótopos e isóbaros entre si. Gente, olha só, isótopo, estão vendo que eu deixei em destaque? São aqueles que têm o mesmo número de prótons ou número atômico. Quais são isótopos entre si? É sempre pelo menos 2 ou 3. Então, quais elementos que têm o mesmo número de prótons que a gente pode observar? O D, que é 55, e o J também, né? O A é 83, o E é 16, o G é 56. Então, os que têm número de prótons iguais são o D e o J. Então, eu vou colocar aqui D e J, tá? Coloquei junto. Deixa eu arrumar. Então, D e J são os que têm mesmo número de prótons, certinho? Agora, está pedindo os que são isóbaros. Quais os que são isóbaros lá naquela tabela? Vamos ver? Pessoal, isóbaro é aquele que tem o mesmo valor de massa, tá? Eu coloco o Azinho em destaque para você identificar. Então, olhem as somas. 209, 133, 32, 137, 137. Quais foram iguais? G e J, né? Ambos com 137 de massa. Então, eu tenho aqui G e J. Era só isso no número 1, tá? Completar o quadro e identificar os que eram semelhantes entre si. Número 2, a gente tem aqui um probleminha. X, um elemento X, é isótopo de 2041Ca, que é o cálcio. Então, isótopo é o mesmo número de prótons. E também é isótono, ou seja, o mesmo número de nêutrons, de 1941K. Então, olha só, aqui eu já fui colocando as informações.
O cálcio, né, tem prótons igual a 20. Tá aqui, ó, a gente sabe que esse número de baixo é o número atômico ou o número de prótons. O maior sempre é a massa, né, com exceção do hidrogênio. Então, o elemento X tem o mesmo número de prótons do cálcio, que é 20. Esse elemento aqui tem o mesmo número de nêutrons do potássio. Como eu descubro o nêutron? Fazendo de cima menos o de baixo. Então, nêutron aqui eu tenho 41 menos 19, vão ficar 22, certinho? Aí, lá no exercício pede, qual vai ser o número de massa do elemento X? Como eu encontro a massa, gente? A massa é sempre a soma do próton mais o nêutron. Então, eu já descobri que próton vale 20, nêutron vale 22, somando os dois a gente tem 42. Então, a letra certa aqui é a letra D, tá? Então, só mostrando rapidinho, olha, isótopo é o mesmo número de prótons, no caso aqui o próton é 20. Isótono é o mesmo número de nêutrons, eu acho o nêutron diminuindo o de cima pelo de baixo, fica 22. A massa é a soma desses dois valores, 42. Tá? Então, tá resolvido aí a número 2. Vamos para o outro lado, para a número 3. Deixa eu só organizar aqui. Olha, número 3, a gente tem, são definidas 4 espécies de átomos. Então, átomo 1, 2, 3 e 4. E aqui a quantidade de prótons e nêutrons que eles possuem, tá? Então, olha, na hora de resolver, o que eu fiz? Eu coloquei o número de prótons, de nêutrons, conforme foi dado aqui no enunciado, né? Eu vou fazer assim para a gente poder visualizar todos, tá? Então, veja, prótons 18, nêutrons 21. A partir disso, eu já descubro a massa. Não está aqui, mas eu calculei, né? Para facilitar. A massa é a soma de prótons mais nêutrons, então fica 39. Átomo 2, 19 prótons, 20 nêutrons. Isso está aqui no enunciado. A massa eu achei somando. Átomo 3, 20 prótons, 19 nêutrons, massa 39. E átomo 4, 20 prótons, 20 nêutrons, massa 40. Tá? Então, eu só transcrevi para cá as informações que estão lá no texto. Agora, me pede aqui no exercício. Vamos verificar o que é certo? Letra A. Os átomos 3 e 4 são isóbaros. O que é isóbaro? Mesma massa, né? 3 tem massa 39 e 4 tem massa 40. Então, não é, né, gente? Esse daqui é falso, tá? Não é o primeiro a resposta correta. B. Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. Então, o elétron é o mesmo número de prótons, né? Aqui eu teria 19 elétrons e aqui eu teria 20. Não, então não tá certo. Então, aqui também é falso, tá? C. Os átomos 2 e 4 são isótopos, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Vamos verificar o 2 e o 4. O 2 tem 19 prótons, o 4 tem 20. Também não é. Esse daqui é falso. Sobrou a letra D, a letra E. Os átomos 1 e 2 possuem o mesmo número de elétrons. Vamos ver isso? O 1 tem 18 e o 2 tem 19. Também não, tá, gente? Então, sobrou só a letra... Opa, desculpe, fiz errado aqui. Sobrou só a letra E. Os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. Vamos ver se é isso daí, né? Não estou conseguindo ver aqui. 2 e 3. Mesma massa, 39 e 39? Sim, tá vendo? Então, a importância de você calcular a massa aqui, mesmo que não tenha te pedido. Então, esse daqui é verdadeiro, é a letra certa, é o que você vai marcar, tá? Então, prontinho. Não pediu para fazer VOF, eu fui fazendo à medida que eu respondi com vocês. Então, a letra certa, a letra E. Número 4. Olha só no número 4. O átomo X é isótono. O que significa essa palavra isótono? Mesmo número de nêutrons, tá? É quase igual ao número 2 que a gente fez. É isótono do átomo 25Mn55. Então, vamos primeiro isolar isso daqui. Eu tenho prótons e eu tenho massa. Então, o nêutron, gente, é o de cima menos o de baixo, fica 30. Tá certo? E é isoeletrônico desse íon aqui, olha, 28, 62 menos. Então, olha, o 28 é o próton, 60 é a massa. Estão vendo bem aqui em cima que tem um 2 mais?
Isso significa, gente, que perde 2 elétrons, né? A gente já viu isso nos íons. O positivo perde, o negativo ganha. Então, olha, se ele tinha 28 e perde 2, vai ficar com quantos elétrons? 26, tá? Indique o número de massa do átomo X, certinho? Então, vamos verificar aqui. Bom, eu tenho prótons igual a elétrons, que no caso aqui a gente acabou de verificar são 26, tá? A massa, qual vai ser a massa? Soma de prótons mais nêutrons. Eu tenho prótons 26, eu tenho nêutrons igual a 30, somando tudo fica 56. Ó, já é bem o primeirinho aqui, ó. Letra certa, letra A, ok? E vamos para o nosso último exercício, número 5. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. Está em destaque, gente, isóbaro, mesma massa. Ó, tá vendo aqui na resolução? A massa de A e B vão ser iguais, tá? E são representados da seguinte maneira. Nossa, esse tanto de X misturado com número, né? Mas vai ser tranquilo, tá? Então, olha só. Como eles são isóbaros, a massa, que é esse valorzinho de cima, vai ser igual. Então, 5x é igual a 4x mais 8. Gente, daqui para baixo é só você resolver o cálculo, tá? Então, eu tenho, olha, passo 4x para a esquerda, né, para a gente isolar o x. 5 menos 4 fica 1. Já descobri que o x vale 8. Né? Tem aluno que tem muita facilidade, não precisa nem montar isso daqui. Outros já precisam para poder entender. X igual a 8. Agora, eu vou substituir esse 8 em todos os x que aparecem lá no enunciado. Então, veja, no A, 5x, ou seja, 5 vezes 8, a massa vai ser 40. 10 mais x, tá vendo? Olha, 10 mais x. Então, vai ficar 10 mais 8, número atômico 18. Para o B, é a mesma coisa. Ficou aqui meio separado, só vou organizar, tá? Para a gente poder fazer a resolução do B. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui tá aqui em cima. Quando a gente faz correção no Word, fica um pouco difícil. Olha só, o B, como é que vai ficar? Gente, no B eu tenho 4x mais 8, então vai ficar 4 vezes 8 é 32, mais 8, 40. Viram que a massa deu a mesma, como diz o enunciado? São isóbaros, então tinha mesmo que dar a mesma, tá? 11 mais x, 11 mais 8, número atômico fica 19, certinho? Então, pessoal, essa foi a nossa correção da nossa lista sobre semelhanças. Espero que tenha acertado, se não, corrijam aí os erros de vocês. Tchau, tchau, até a próxima!